Bom dia, muito bom dia a todos para mais uma live, quinta-feira, 11 horas. Deixa eu chamar aqueles que estão por aqui para participarem. Bom dia. Quem tá chegando? Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui para convidar hoje. Um assunto muito interessante sobre esse reflexo que alcança o nosso ser adulto e vai estar sempre aí para que a gente possa ressignificar muito bem. Um bom dia a todos, aqueles que entraram, aqueles que vão entrar e aqueles que vão assistir o vídeo gravado, para mais um bate-papo descontraído nas quintas-feiras às 11 horas. Hoje sobre o reflexo da criança no adulto. Um assunto que é mais comum do que a gente imagina e talvez a gente ainda não tenha percebido o quanto isso não controla, né? Porque eu posso mudar, mas ainda sem consciência me leva para um piloto automático eu sempre falo que é a receita de bolo, né? Eu estando numa determinada situação, o meu subconsciente, o meu corpo, a minha energia vai lá na receitinha que está acostumada e reproduz uma emoção, um pensamento, uma crença, um comportamento. Que acho que hoje iremos falar mais sobre essa questão comportamental do adulto no reflexo da sua criança interior. Pois é. Eu tô procurando aquela brincadeira no narizinho de uma criança. Enfim. Vamos lá. Primeiro, né? O que é uma criança interior se você é adulto? Todos nós temos a criança interior. Como é que eu percebo? Como é que ela tá? Eu vou colocar dois adultos. Um adulto sem criança interior. Chato, inflexível, metódico, cria dificuldade para as coisas, não vive intensamente, muitas vezes pode ser triste, pode ser depressivo, que não confia em si, que se sente, sei lá, desacreditado com as coisas que viveu, enfim. Não precisa ser tudo, mas parte dessas características. E um adulto com uma criança interior viva, ativa, saudável. É um adulto
que consegue ter respostas simples diante das adversidades, porque vamos considerar que os dois adultos passam por situações de aprendizado, por situações de desconforto, por situações de... enfim, de coisas que incomodam. Isso é normal de todos os adultos. Mas esse adulto que quer ver essa criança, né, essa alegria interna, se propõe saídas alternativas práticas, simples para o seu dia a dia. Ele é alegre, ele vive intensamente o dia de hoje, ele consegue ter flexibilidades, ele consegue ter uma vida muito mais presente no aqui e agora. Então é claro que todos nós gostaríamos de ter todas essas características e assim espero que todos nós possamos alcançá-las o mais breve possível para ser feliz no aqui e agora, para estar preenchido desde o seu coração com aquilo que ele é autêntico, ele é espontâneo, ele é vivo, ele é... Ai, pensa numa criança, né? Assim, viva! É isso. Então, enquanto todos nós precisamos alimentar essa criança com essas características, com essas virtudes. E por que isso acontece? Porque passamos por dois motivos principais, tá? O primeiro é que passamos por situações ao longo da nossa criança, ou seja, né, desde o nosso nascimento até se tornarmos adultos, então a criança e o adolescente, por situações onde não conseguimos lidar bem com experiências adversas, onde os nossos pais podem ter se comportado numa determinada forma e a gente interpretou como criança, tá? Naquela cabecinha de criança de uma determinada forma, isso me leva na vida adulta a manter esse perfil, esse traço. Já vou dar exemplos para que vocês possam entender. E também pode ser que esse adulto ainda está se mantendo num perfil de mostrar para o pai, para a mãe, aquilo que é deles. Porque eu volto sempre a falar que as relações humanas são baseadas em projeção, eu me vejo no outro. Então isso sempre vai acontecer. E será que você não está tendo que voltar lá atrás e reavaliar isso? Esse é o convite. Muito possivelmente, todos nós vamos ter que voltar em alguns eventos, ressignificá-los, para poder conscientemente escolher um outro perfil, um outro traço, um outro caminho, uma outra conexão neuronal. E é treino. É treino, é exercício. Como que a gente exercita a mente? Praticando, repetindo um determinado comportamento diferente, uma determinada posição diferente, uma emoção diferente, um caminho diferente. E como é que isso também fica dentro da gente? Não é porque eu faço, então eu escolhi hoje diferente, já tá tudo resolvido. Não, eu preciso insistir nesse posicionamento para que tudo possa ancorar diferente na minha vida. Isso demanda um tempinho. Tá bom? Por isso que tem muitas pessoas que falam, eu fiz terapia, não funcionou. Eu fiz... Não muda. Não muda por quê? Não é só ressignificar, precisa treinar a diferença, precisa fazer diferente. E isso não acaba, né? Aquele velho hábito de eu me encostar num barranco e ali ficar. E não vai acabar nunca. É o que eu tenho pra hoje. Tanto é que uma frase que meu filho fala, que é fantástica, e eu tenho repetido todos os dias, ele fala assim pra mim, mamãe, hoje é o melhor dia da minha vida. E aí no dia seguinte ele fala, mamãe, hoje é o melhor dia da minha vida. E ele fala isso todos os dias. E mesmo que não tenha acontecido nada diferente, nada grandioso, no sentido que um adulto iria colocar, só o fato dele comer uma coisa diferente, ou dele ver um desenho, ou dele brincar com os amigos, ou de estar só, ou dele ir pra piscina, isso já faz dele o melhor dia para a vida dele. E é muito mágico e agora eu vou escrever no meu espelho, hoje é o melhor dia da minha vida. Fica aí a sugestão, fazer uma placa, um lugar que você olhe sempre, hoje é o melhor dia da minha vida. É um convite, né? Para sair daquele espaço lindo, Natália, exatamente isso, lindo. Lindo ele falar isso. E eu
compartilhar, né, essa informação extremamente simples, fácil e que vai me levar num espaço completamente diferente de escolha consciente. Bom, o que eu posso dizer para vocês realmente é o caminho da projeção, é o caminho do espelhamento, né? Que ainda estamos lá presos, mas hoje eu queria trazer num espaço um pouquinho diferente, que é o espaço da dificuldade da comunicação. Pensa só com a cabeça de uma criança, tá? Independente de você ter filhos, primos, a criança, ela é simples. Ela vai tirar os raciocínios dentro da simplicidade, dentro da praticidade. Então, por exemplo, nasce um irmão. Se aquela mãe, se aquele pai não sentou com essa criança para explicar o que está acontecendo, essa criança vai tirar as próprias conclusões. Vou dar um outro exemplo e depois eu costuro. Da minha vida pessoal. Meu pai, eu devia ter uns 9 anos. Ele foi internado com cálculo renal. Era justamente o final de semana que tinha do Dia dos Pais. E eu lembro ainda dessa imagem de me ver olhando para a cara dos adultos para ver se alguém me explicava o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não estava em casa, era Dia dos Pais, ia ter uma festa na escola e ninguém me falou nada. E eu me lembro que um amigo das minhas irmãs, médico, chegou para mim, abaixou, eu nunca vou me esquecer disso, e disse assim: seu pai está bem, ele só não vai poder estar com você amanhã, que é Dia dos Pais, mas ele já está bem, eu e os outros médicos estamos cuidando dele, não é nada grave, não se preocupe, logo logo ele vai estar em casa. Então, olha só, né, o fato de a gente dizer a verdade, claro que talvez deva ter doído em mim, isso é um fator que eu só estou compartilhando com vocês porque não é doloroso mais para mim voltar, mas quanto foi preenchedor alguém ter me acolhido naquele momento e ter dito isso, né? E diante desses dois fatos, o que a criança pode pensar? Meu pai me abandonou, meu pai e minha mãe me abandonaram com uma nova criança, eles não gostam mais de mim, eu não recebo mais carinho, tudo que agora é para esse novo irmão, eu tô de lado, eu não sirvo, e a criança vai pensar isso, ninguém me ama, é o que é mais simples. Não é mesmo? E se você parar um minutinho para sentar com essa criança e explicar: seu pai e sua mãe quiseram ter te dar um irmão, quiseram ter um outro filho, está tudo bem, nós te amamos do mesmo jeito. Então, o está tudo bem é a melhor frase, E tem muitos momentos que eu também não sei o que responder para o meu filho. Eu procuro ajuda profissional para que essa psicóloga possa me orientar o que falar, porque tem assuntos mais, não vou dizer mais complexos, mas que eu não sei o que responder. Isso é natural. E aí a gente consegue ressignificar esse universo da criança de uma forma saudável, porque ela sempre vai pensar isso se a gente não parar para conversar. E o que essa condição pode levar num adulto, então? O fato de ninguém ter parado para explicar para você que tá tudo bem, que você fique tranquila, que nós escolhemos assim, vai dar tudo certo e eu conto com a sua ajuda. A criança que não ouviu isso, ela pode desenvolver traços de baixa estima, traços de autocobrança, porque aquilo eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo certo, porque se a minha mãe e meu pai já colocaram outro no meu lugar, né? Como eu preciso mostrar que eu também sou boa, eu preciso mostrar que eu não erro, eu preciso mostrar que eu tô aqui. Ou ela vai para um outro lado, ela pode começar a querer maltratar a criança, beliscar, aquela simples, né, de colocar o travesseiro no nariz, e aí a gente acha que essa criança não gosta do irmão. Aí o adulto já começa a colocar um peso que pode ser que não seja verdade. Então, vamos sempre para a simplicidade. A cabeça do adulto, numa vez, beliscou o irmão. Nossa, como ele é ruim. Olha o julgamento. Calma, de repente não é. Que tal chamar essa criança para perguntar para ela por que você fez isso? E ela vai dizer, na simplicidade, começar a aprender a pontuar as coisas.
coisa que a gente também não aprendeu, ou poucos de nós aprenderam, a conseguir separar as gavetinhas, a conseguir olhar pra dentro, o que eu tô sentindo. Eu posso ter ciúme, sim, dessa criança, mas eu vou explicar, né, que é seu irmão, que é natural, que é assim, que tem outras famílias que também são assim, e tudo vai fluir de uma outra forma, né. Outras coisas, essa criança também pode começar a querer chamar a atenção, porque ela não é vista. Ela pode, além de judiar, né, entre aspas, tá, beliscar, não só dentro de casa, mas também na escola, ela pode começar a mentir, dependendo da fase, tá? Porque tem uma fase para que isso aconteça, não é todas as crianças que que fazem isso numa condição da maldade, tá? Existe também isso dentro da psicologia, uma fase que as crianças podem ter essa tendência e não é para esse traço, tá? O meu objetivo aqui também não é que a gente consiga entrar nisso, mas é entender um pouquinho o que sobrou para mim adulto, né? Outra coisa, então é aquilo, né? Eu derrubei o suco. Por que você fez isso? E se um adulto derruba um suco no restaurante, está tudo bem? Posso te ajudar? Não é muito diferente? Então, olha, né? A condição que o próprio adulto expõe a criança sem perceber, porque ele também foi exposto. Eu não sei fazer diferente. E tá tudo bem, mas eu me proponho a começar a fazer diferente a partir de agora? Sim, eu me proponho. Por que eu sempre digo isso? Que é possível propor fazer diferente? Porque tudo tá registrado no seu corpo, não importa que lugar. Tudo que é novo, todos os registros, toda a situação para você poder fazer diferente, tá tudo nos seus corpos registrados. Então basta querer fazer diferente, se pôr no lugar do outro, né? Como seria isso para mim? E assim a gente vai modificando pouco a pouco esses traços, né? Outra coisa interessante, eu escolho, sei lá, né, alguma coisa que não é o que minha mãe gostaria, né? Ah, você tem que fazer isso, porque eu quero. Então tem aquele espaço, né, do querer, do obedecer. Não vamos aí colocar tudo no mesmo saco, porque a mãe precisa interditar o seu filho, o pai precisa interditar o seu filho. Essa é uma palavra que eu adoro. Fátima, um beijo. Adoro essa palavra, desde quando você me colocou ela. Se faz necessário, porque é aquilo, né? Até que ponto, né? A gente não confunde a educação com a liberdade, tá? E é um universo interessante, bem interessante, né? Aí só seu coração vai poder dizer, né? Até que ponto é liberdade e até que ponto é educação, para que você possa trabalhar, né? Com esse lido, né, com as crianças. Mas o que mais, então, eu posso encontrar, né, no meu ser adulto? Então, a baixa estima é algo assim, gritante, né? A dificuldade também de pontuar as emoções e lidar com elas. Porque muitas vezes eu também recebi informação de que, homem não chora, né? É um espaço bem... É um espaço de saia justa, né? Para os homens. Muitas mulheres também receberam essa informação. Eu não posso ter raiva, eu não posso expressar essa raiva. Né? Aquela coisa, dá beijo nele, né? Dá um beijo, né? Que você escuta de criança, a criança não quer. E o adulto, né, insiste, né? Então, lembrando sempre o espaço da educação e da liberdade. O adulto também, ele pode ter dificuldades de tomar decisões por si próprio. Por quê? Porque ele sempre foi obrigado a... Se eu não fizer o que minha mãe quer, eu apanho, né? Então, as questões também que envolveram dor na sua infância são traços mais fundos no reflexo do seu adulto. Não só no apanhar, mas também, por exemplo...
quebrou uma determinada coisa e te machucou, tá? Todos os eventos que incluem dor são eventos mais marcantes no traço de um adulto. Isso também eu fui aprendendo ao longo desse universo. Por quê? Porque fica também essa questão da obediência, né? Se eu não obedecer, e aí aquela coisa, eu quero mudar e não consigo. Eu me prendo, né? Sem querer, nesse piloto automático, nessa reação, nessa condição comportamental aí de repetição, né? Daquilo que eu tenho como verdade desde a minha criança, né? Se a gente tivesse no aqui agora o tempo todo, né? Quanto mais eu tiver no aqui agora, menos piloto automático eu vou ter, menos reações instintivas eu vou ter ou repetidas, né? Da minha criança, da minha infância, das experiências que eu vivi como verdade. Esse é o grande convite para que a gente possa prestar atenção em como a gente está vivenciando a nossa vida para fazer diferente. Tenho certeza que vocês lembraram ou vão lembrar de eventos da sua infância que ainda geram situações conflituosas e comportamentos negativos em você adulto agora, né? Outra coisa também comum é quando a gente fala, né? Tem adultos que muitas vezes não estão presos na criança propriamente dita. Então, o que a gente vê na criança? A criança, então para chamar atenção, ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão, ela vai chorar. E um adolescente, o que ele vai fazer? Porque às vezes também tem adultos que estão presos mais na adolescência do que na criança, por situações que aconteceram, tá? Eu tenho casos de adultos no consultório que a família perdeu bens materiais com esse adulto, né? Na fase da adolescência. Então, se ele não voltou lá ainda, né? Para conseguir modificar essa situação, ele vai ter um perfil do contra, ele vai ter um perfil que ele quer ter sempre razão. Tudo bem que o adolescente já tem isso como tendência, né? Mas o quanto isso tá entre educação e liberdade? Essa que é a questão. Tudo que foge dentro de uma normalidade, né? Vamos observar melhor. E o quanto é difícil, né, para esse adulto hoje trazer mais flexibilidade, ser mais, ouvir a opinião dos outros, mesmo que seja inconsciente. Consciente ele sabe, mas inconsciente trava. E é normal que isso aconteça para todos nós. Temos hoje processos terapêuticos, terapias diferenciadas para conseguir reverter todo esse quadro de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque precisamos voltar lá e limpar os caminhos negativos que esse evento deixou, né? E temos diversas técnicas, dependendo de onde isso está registrado. Está no subconsciente, a gente tem terapêuticas, por exemplo, a barra de Axis. Está nos meridianos ligados a emoções, a gente tem a EFT que toca meridianos de acupuntura. Está no contexto energético, a gente tem radiestesia. Está no físico, a gente tem técnicas para trabalhar o DNA. E assim a gente vai fazendo. E finalizando, a gente entende o comportamento. Porque para eu mudar um comportamento, eu preciso ter passado por essas terapêuticas. Aqueles que são mais enraizados, tá? Tem muitos comportamentos que a gente consegue, por si só, fazer diferente. Mas é aqueles que você fala para você mesmo. Nossa, eu já tentei, eu quero fazer, mas eu não consigo. Precisa-se voltar e modificar esse conjunto, tá? De emoções, de crenças, de situações que te prendem lá e ter a consciência daquilo. Né? É muito, muito importante isso e é um espaço que é igual para todas as pessoas. Então, quanto também eu, como adulto, estou repetindo um traço negativo da minha mãe, do meu pai, e aí eu vejo neles isso me incomoda. Mas será que está em mim também? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, diante dessas escolhas eu não digo, né? Diante dessa
verificação consciente, eu tomo a escolha consciente. Se isso não é meu, eu não preciso mais repetir. Toda vez que vier, eu digo, não, eu posso fazer diferente. Você se coloca num outro espaço, né? Conhecimento liberta, conhecimento não ocupa espaço. Sempre eu vou dizer isso. Sempre eu vou dizer isso. E hoje, você adulto, qual é o traço comportamental que você se incomoda, mas ainda é repetitivo? Essa é a palavra que eu estava tentando encontrar na sua vida adulta. Escreve nos comentários qual traço você gostaria de mudar em você. E vamos juntos agora para uma sequência de podpocs da linha da Barra de Axis, para que a gente possa modificar essas raízes, então, lá na minha criança, na minha adolescência, de experiências que eu vivi. Então, tudo que me prende emocionalmente, comportamentalmente, desde a minha criança. Vamos destruir, descriar agora, por favor, por toda a eternidade? Sim. Tudo que me faz ser e estar lidando com o meu adulto de forma inconsciente, sem estar no aqui e agora. Vamos destruir, descriar agora? Sim, certo, errado, bom, mal, pode, poc, todas 9, curtos, garotos e aléns. Outra coisa importante que a Natália acabou de colocar, concordo, lidar com o dinheiro. É aquilo, o que você ouviu desde a sua criança? Né? Como seus pais lidavam com isso? O dinheiro é sujo, ou se não tem que fazer muita economia, e aí já entra nas crenças da escassez. Né? Por que é difícil? Então, incentivar também a criança, né? Que você lida, e você mesmo a fazer escolhas com as suas coisas, com os objetos, a materializar essa mudança dentro de você, né? Como que você, como todos nós temos crenças de escassez enraizadas dentro da gente. A partir do momento que a gente vai afundando, a gente vai vendo outras cascas. Porque somos filhos de imigrantes, né? Na maioria das pessoas. E aquela coisa, como é que eu vou? Mesmo no comportamento, olha só o link. Né? Eu tenho esse comportamento, né? Se eu tirar ele, não vou ter nada. Então, de certa forma, pode estar envolvido com a crença da escassez. Indiretamente com relação ao dinheiro também, tá? Então, vamos lá. Tudo que me faz ter dificuldade de lidar com o dinheiro no meu ser adulto, desde a minha criança, vamos destruir, descriar agora. Tudo que eu aprendi como verdade negativa com relação ao dinheiro, desde a minha criança, vamos destruir, descriar agora, por favor, por toda a eternidade. Sim. Sim, certo, errado, bom, mal, pode, poc, todas 9, curtos, garotos e aléns. Que energia, espaço, consciência isso requer. O que eu considerei ser impossível, mas se eu considerar ser possível agora, vai fazer toda a minha diferença, toda a diferença na minha vida como ser uno. E tudo que me impede de ser quem eu sou na minha essência, independente do que eu recebi como verdade, vamos destruir, descriar agora, por favor, por toda a eternidade? Sim. Certo, errado, bom, mal, pode, poc, todas 9, curtos, garotos e aléns. Então, eu tenho certeza que todos vocês perceberam, né, o quanto temos ainda que ressignificar esse traço, né, da criança, do adolescente, né, dentro da gente, por tantos eventos que a gente viveu, porque os nossos pais fizeram o que eles podiam, porque eles também receberam. E eu tenho certeza que de alguma forma eles já conseguiram fazer diferente. E é aquela questão, né? A criança vai voltar, pode, né, voltar para trás e dizer assim: ah, mas meu pai não fez, ah, mas a minha mãe não fez. Pois é. Se eles não fizeram, foi porque eles não conseguiram fazer diferente. Porque os registros são outros. E assim sucessivamente. Eles te deram uma vida. E aí os consteladores vão dizer que o que os pais têm que repassar para os filhos realmente é a bênção da vida. É a bênção de estarmos aqui vivos. E temos que agradecer isso. Então vamos chamar a nossa criança interior, dizer para ela: hoje é o melhor dia da minha vida. Essa é uma outra frase que eu vou incluir, volto a dizer, no meu dia a dia, além daquela está tudo bem. Se você se pegar, então,
né, no dia a dia, com algum comportamento, alguma coisa que você já se identifique, diz assim, está tudo bem, porque hoje é o melhor dia da minha vida. E convida você mesmo a fazer diferente. E todo dia você tem que fazer isso. Essa é a questão, né? Todo dia. Todo dia. Todo dia eu vou ter que fazer? Sim, todo dia. Todo dia. Então, tudo que nos impede de acolher a nós mesmos todos os dias, vamos destruir e descriar agora, todos os dias que eu tiver preguiça, que eu procrastinar, que eu descuidar de mim, da minha criança, das minhas emoções, do meu comportamento, que vive querendo ser instintivo e automático, vamos destruir e descriar agora, sim, certo e errado, bom ou mal, pode pode, todas as 9 curtos, garotos e aliens. Que energia, espaço, consciência isso requer? O que mais é possível, universo? De que forma a minha criança pode me ajudar ativamente a ver a vida simples, leve, amorosa e alegre? E tudo que me impede de alcançar essa felicidade interna, esse preenchimento, vamos destruir e descriar agora? Sim. Certo, errado, bom ou mal, pode pode, todas as 9, curtos, garotos e aliens. Vocês querem perguntar alguma coisa? Como é que tá aí sua criança interior agora? O que ela tá te convidando a fazer hoje? Porque hoje é o melhor dia da minha vida. Escreva nos comentários. Hoje é o melhor dia da minha vida. São 365 dias melhores na sua vida. Todos os dias. E isso é maravilhoso. E se você quer saber mais sobre essa condição da criança, da mudança do seu comportamento. Lindo, né, Natália? Que bom que fez sentido aí. Existe uma jornada que eu desenvolvi, que se chama Jornada Sedna, que é a melhor condição, olha eu falando, que é a melhor condição para você se entender como adulto, olhando para o seu pai, olhando para sua mãe e olhando para sua criança. O que é meu, o que eu posso ressignificar por mim a partir de mim e o que vem dos outros e o que é só do outro. Esses são espaços interessantes que todos nós, aos poucos, vamos aprendendo a nos colocar. Isso pode ser feito a nível de grupo, isso pode ser feito a nível individual. É um trabalho terapêutico muito interessante que eu tenho usado a nível do consultório, a nível das pessoas que me procuram, para que esse espaço da criança possa ser ressignificado. Estou muito feliz, Alê, Natália, que vocês acolheram a sua criança e vão fazer dela muito feliz. E ela, vocês, sendo hoje o melhor dia das nossas vidas. E como pode ser mais maravilhoso, universo? Como pode ser mais maravilhoso? Então, tô aqui brincando com as formas. Isso, essa aqui é uma forminha de criança. Hoje é o melhor dia da minha vida. Convida então a sua criança a fazer uma coisa que ela goste agora, uma coisa simples, e sempre se traga na resolução dos conflitos, na resolução nas escolhas, uma solução cada vez mais prática, uma solução cada vez mais leve, porque é o adulto que complica. E diz para ele, adulto, agora não. Agora você é a criança, que vê as coisas leves, que vive intensamente, que é feliz, que consegue trazer o novo, trazer o simples. E como é fácil, se vocês não tiveram uma experiência assim, eu digo de carteirinha, né? Pela minha experiência na maternidade, como uma criança se torna flexível, compreensiva, amorosa, quando o adulto explica e quando o adulto convida para um novo espaço. Vocês vão ver. E isso funciona com a gente mesmo, dentro da gente. Se eu me convidar para um novo espaço, se eu pegar na minha própria mão e me dizer assim, oh, vamos olhar para cá, meu filho vai dizer assim, tá bom, mamãe. E realmente tá tudo bem.
E o quanto esse diálogo, tá? Eu tô colocando a condição de uma criança, mas o quanto eu posso fazer isso comigo também. Ouvir essa criança, né? Imagina que ela tá de frente a você e você vai ressignificar essa situação que aconteceu. Escuta o que ela tem para dizer. Que ela ficou triste, que ela ficou com raiva, que ela teve medo. E o quanto isso é normal. Fale para ela. Eu sei o que você está sentindo, está tudo bem, é normal. Mas e se a gente fizer isso agora? E eu tenho certeza que ela vai dizer, tá bom, que maravilha, vamos. E esse convite diário vai ser cada vez mais estreito, vai ser cada vez mais presente. É só a gente não esquecer. É só a gente sair da caixa do piloto automático. E última coisa, extremamente importante, que está me vindo na cabeça agora, o quanto essa questão de alguns comportamentos dos nossos pais fazem com que a gente tenha que caber na caixa dos outros. Fala aí. Né? Quanto tempo ou boa parte da sua vida se você não teve a tendência no piloto automático de caber na caixa dos outros? Porque senão eu não vou ser amada, porque foi da forma como eu aprendi, porque minha mãe queria assim, porque meu pai queria assim, porque se eu não fizesse assim eu apanhava, porque se eu não fizesse assim eu ia de castigo. Porque se eu não fizesse assim, minha mãe fazia chantagem emocional. Ficava sem olhar pra mim, sem conversar comigo. E o quanto todos esses comportamentos do adulto afastam a conversa. Não? Então, tudo que nos prende na gavetinha de ter que caber na caixa do outro. Vamos destruir, descriar agora, por favor, por toda a eternidade? Sim. Certo, errado, bom, mal, pode, pop, todas 9, curtos, garotos e aléns. Porque eu posso ser eu mesma, é seguro eu ter a minha criança alegre ao meu lado. Eu me permito ser eu mesmo desde as minhas raízes, desde o que eu acredito como verdade, porque a gente nasceu sabendo. O que é bom para você é bom para o outro no seguinte sentido. Não que seja bom para o outro você querer que ele faça o que você acha certo, tá? Dentro daquele espaço. Mas se é bom para mim conversar comigo, me trazer para um espaço amoroso, isso também é bom para o outro. Que estejamos abertos a ter relações mais saudáveis, ouvindo o outro, nos aprendendo a nos comunicar, a dialogar, a se expressar. Eu não sei nem o que eu tô sentindo, como é que eu vou falar para o outro? E eu queria compartilhar com vocês o quanto... agora vão para 1 ano e meio mais ou menos que eu comecei nessa questão da internet, das lives, o quanto eu tinha uma dificuldade de dicção visível no primeiro vídeo e hoje, claro que a gente vai se soltando, mas eu não tô falando da soltura, tô falando do mover, tá? Porque eu tinha que obedecer, porque eu não podia nem retrucar, eu abaixava a cabeça. Eu também não tive esse espaço de diálogo. Talvez a minha mãe também, com certeza, não teve esse espaço de diálogo, né? E eu percebi claramente esse traço, o quanto eu tinha dificuldade de motora, tá? Da fala, da expressão, né? E o quanto eu ainda hoje busco, e vou buscar sempre, limpar as camadas de quem eu sou, para cada vez ser mais eu e cada vez mais conseguir expressar, né, num espaço de respeito, num espaço de diálogo, de comunicação, né, a mim mesmo e ao outro, não é? E isso não quer dizer que muitas vezes eu não tenha que interditar o outro, ou se o outro está me colocando, ou eu estou colocando, veja bem, o outro num espaço de criança. Faz sentido? Porque é aquilo, né? E eu tenho que ser boazinha sempre. Nossa, eu iria continuar o assunto por muitas coisas que deixa traços, né? No adulto, né? Quanto eu tenho dificuldade ainda, faço uma autorreflexão, né? De decidir, né, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, dentro dessa questão, eu tenho que ser boazinha. Ah, você tem que ser boazinha, né, porque senão minha mãe não vai me amar, porque nasceu o outro irmão, e se eu não for boazinha, a minha mãe, né, não vai me dar, ela já não me dá atenção mesmo, ela não vai me dar mais atenção, né, e são infinitos os traços.
E cada vez mais que a gente vai afundando, vai olhando pra gente, a gente vai entendendo, né, que a gente está no piloto automático. Então, se fala em Matrix, o que é Matrix? É isso, é o piloto automático. Matrix pode se considerar uma questão dentro da sociedade, né? Dentro da condição cultural, social, de um todo. Mas o quanto nós estamos desde nós, a partir de nós e dentro da Matrix, né? Presas a comportamentos, a reações, a emoções negativas, a crenças limitantes. E o único jeito de eu me desprender dessa relação controladora a partir de mim para fora é tendo consciência daquilo que eu quero mudar, da forma como eu me relaciono, né, comigo mesmo e para com os outros. É isso. Consegui. Espero que eu tenha conseguido. Eu dizer assim, consegui falar, né, tudo que eu precisava falar para vocês e outras coisas forem vindo, que tenha feito muito sentido desde a criança de vocês para esse adulto que está aqui agora se proporcionando ser melhor, fazer diferente, e que isso nunca acabe, que seja infinito e cada vez mais leve e cada vez menos com menos peso, cada vez mais fluido. A dor muitas vezes ela faz parte, mas o sofrimento não. Eu posso sentir a dor sendo um observador dela, e isso me traz muito mais flexibilidade, muito mais fluidez, muita mais alegria, muito mais disposição a fazer diferente. E que a roda nunca acabe nessa mudança, nessa proposta, nesse autoconhecimento. Um excelente dia para você e que hoje e sempre seja o melhor dia da minha vida. Um beijo. Fiquem bem.